não chinês, por defender valores como liberdade, autonomia, querer se aproximar do Ocidente, você recusar ajuda humanitária quando tem pessoas do seu país sofrendo, sem alimentos, sem infraestrutura, recusar ajuda humanitária simplesmente beira hipocrisia. 4 coisas muito curtas. Primeiro, porque invasão e espionagem militar é simplesmente um delírio de governo. Segundo, porque a China especificamente importa quando a gente fala da ajuda humanitária. Terceiro, porque quando a gente tem toda essa ajuda de outros países, a gente tem uma segurança nacional que independe de como está a situação de Taiwan hoje. E quarto, finalmente, o argumento principiológico, porque no nosso mundo a gente defende os nossos próprios valores. Primeiro, em relação à invasão. O que eles tentam me dizer? Que agora Taiwan está muito mais vulnerável. Por isso, agora a China sempre se mostrou publicamente interessada em invadir Taiwan. Por isso que agora elas vão invadir. Taiwan nunca foi invadido pela China, não porque é um país forte, não porque tem um exército forte, não porque tem pessoas dispostas a lutar. O motivo pelo qual Taiwan nunca foi invadido é porque tem milhões de outros países que estão interessados em Taiwan e nunca deixaram a China fazer isso. Taiwan está assim em reestruturação, está em estado de calamidade, não importa. A China sempre foi capaz de invadir Taiwan. O motivo pelo qual ela nunca invadiu é porque sempre tiveram outros interesses em Taiwan. E esses interesses permanecem em qualquer um dos mundos. Agora, eu ainda tenho os Estados Unidos vigiando Taiwan, ainda tenho a Europa vigiando Taiwan, ainda tenho todos os outros países do mundo vigiando Taiwan. O motivo pelo qual a China nunca invadiu Taiwan se permanece, que é escalar uma guerra global pela qual a China não tem condição de se segurar. Segundo, a questão da espionagem. O principal problema que tem no time do governo é que eles não explicam como que esse tipo de invasão vai ocorrer. Eles simplesmente acham que o que vai acontecer é que a China agora vai invadir, vai fazer o que quiser. Essa ajuda humanitária significa você colocar o Xi Jinping dentro do governo de Taiwan e ele fazer o que quiser com Taiwan. Eles não explicam como que é o modelo deles, como que funciona essa ajuda humanitária. Deixa eu explicar como que funciona. A gente está falando de um país que está se oferecendo para ajudar outro. Esse país simplesmente não vai deixar a China entrar e fazer o que ela quiser. O mais provável é, a gente vai dar algum tipo de ajuda econômica, provavelmente alguma ajuda humanitária, mas nada que vai permitir com que a China tenha esse controle que você está falando. Por que o que vocês falam sobre a China tem interesses ainda é válido? Por que eu compro isso? Porque os interesses que vão ser atendidos pela China não estão simplesmente ela invadir e fazer o que quiser com Taiwan. São muito mais interesses econômicos. Quando a gente fala de uma ajuda humanitária, a gente fala da China fazer empréstimos para Taiwan e no futuro ela pagar aquilo com juros. Mas o mais importante é que no curto prazo ela se reestruture e consiga fazer o que ela precisa para que o país consiga sair desse estado de calamidade. Então, os interesses da China ainda são atendidos. No futuro, ela vai receber empréstimo de Taiwan, ela vai receber esse dinheiro de volta. O motivo pelo qual isso não é um problema para a gente é porque Taiwan tem uma grande capacidade de recuperação. Eu estou falando exatamente pelo framing de vocês, como um país importante para a economia global, como ele produz chips, todo esse tipo de coisa, ele tem total de capacidade de sair de um estado de calamidade e pagar essas dívidas que ele vai ter com a China no futuro. Então os interesses da China são atendidos. Mas tudo que vocês estão falando sobre invasão e espionagem é simplesmente uma loucura. Vocês estão assistindo muito filme, vocês estão achando que eles vão mandar espiões para dentro de Taiwan, eles vão entrar no governo e fazer o que eles quiserem. Hoje qualquer tipo de invasão que pode acontecer é muito mais cibernética do que alguma coisa presencial. Isso não faz nenhum sentido mudar de um mundo para o outro e não tem por que vocês terem mecanismos pelo qual agora essa invasão vai ser uma coisa tão preocupante. Agora, por que a ajuda humanitária da China é essencial para a gente recuperar o estado de calamidade de Taiwan? Qualquer outro país do mundo pode até ter interesse de ajudar, mas se Taiwan ele necessariamente vai recusar os interesses da China de poder ajudar Taiwan, o que acontece? Esses países não precisam competir por nenhuma parte do interesse de Taiwan. Porque se a China não pode ajudar, os Estados Unidos podem ajudar o quanto ele quiser, que ele ainda vai ser o principal parceiro de Taiwan. Porque agora ele não tem uma preocupação com outros países que podem gerar interesse e querer relações comerciais com Taiwan. Quando a gente permite com que a China ajuda, a gente cria uma competição. Os países vão querer ter influência em Taiwan exatamente pelo framing que vocês me trouxeram, que Taiwan é importante para a economia global. Se a gente tem que diferentes países vão ajudar, esses países vão competir pelos interesses de Taiwan. A gente entende que mesmo se os Estados Unidos ajudarem qualquer um dos mundos, ele ajuda muito mais no nosso. Porque agora ele não está ajudando, ele está competindo com a China, ele está competindo em influência os interesses de Taiwan com outros países. Segunda coisa, os Estados Unidos, por ser um país extremamente individualista, a gente entende que é muito improvável que eles dão milhões e milhões de dinheiro e de ajuda para Taiwan. Exatamente porque eles não fazem isso com nada. O próprio Zimbábue ajudou o Rio Grande do Sul nessa tragédia que a gente está vendo com 5 milhões de dólares. Os Estados Unidos liberou 50 mil dólares. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos ele não está interessado em ajudar os outros se eles não têm incentivos por trás de fazer isso. Se ele é o único que vai ajudar no mundo de vocês, ele não importa quanto ele vai ajudar, porque não tem nenhum outro país para competir com ele. Por isso que é tão importante que a gente coloque um rival econômico tão grande quanto a China para trazer essa ajuda humanitária, fazer com que os próprios Estados Unidos doem mais dinheiro para Taiwan. Mas mais do que isso, Taiwan e China são extremamente próximos geograficamente. Se os Estados Unidos quiser mandar suprimento, quiser mandar qualquer coisa para Taiwan, isso demoraria meses para chegar, porque isso é uma questão de navio. A gente está falando de um estado de urgência. Taiwan precisa dessa ajuda agora. A China pode fazer isso, principalmente porque ela está do lado. Ela tem 1,5 bilhão de pessoas que estão dispostas a ajudar Taiwan, dispostas a trazer suprimentos, dispostas a ter uma ajuda financeira, que fazem que seja muito mais provável que a gente consiga sair desse estado de calamidade de uma forma muito mais rápida.
Terceiro, segurança nacional. Quando a gente fala sobre segurança nacional, é pelos mesmos incentivos que os países eles têm de defender Taiwan hoje, do status quo, ou eles tinham há 5 anos atrás, que é principalmente por conta da influência que Taiwan tem em relação aos chips, economia global, todo esse tipo de coisa, é muito improvável que eles deixem de se preocupar com Taiwan agora. Eu já expliquei porque que invasão, essa espionagem que você está falando é uma coisa que veio do delírio. Mas principalmente porque agora, no nosso mundo, a gente permite que esses países eles tenham um interesse maior de vigiar Taiwan para que ele não receba essa influência chinesa que eles estão falando. Então toda essa preocupação que esses países já teriam uns 5 anos atrás, agora eles têm muito mais. Se China invadir Taiwan, se China fizer alguma coisa errada, a gente tem milhões de países que estão vigiando e por isso não vai acontecer. Antes de explicar o meu princípio, pior. Então, como que você enxerga, como que você engaja que uma hora ou outra a China vai invadir Taiwan, querendo ou não, e no nosso mundo isso é muito menos provável de acontecer? Engaja com isso. Não é menos provável. A probabilidade é a mesma nos dois mundos, porque os países querem defender Taiwan nos dois mundos. O motivo pelo qual a China nunca invadiu Taiwan é porque Taiwan está sendo vigiado por outros países. Se Taiwan está destruído ou não, não importa, porque Taiwan nunca teve a capacidade de ir contra a China. O motivo é o mesmo dos dois mundos. Você pode me afirmar que daqui a 50 anos a China com certeza vai ter invadido Taiwan. Tudo bem, não importa, nos dois mundos a probabilidade é a mesma, porque os motivos que defendem Taiwan são os mesmos nos dois mundos. Agora vamos lá, o argumento de princípio lógico. A gente está falando sobre um país que os principais interesses dele em relação ao mundo é passar uma imagem internacional que faz com que ele seja diferente da China. A gente está falando sobre um país que tem um passado de diferenciações, de massacres, de preconceito contra os chineses, e que a última coisa que o presidente Taiwan quer ouvir é que eles são iguais aos chineses. Por quê? Como que eles fazem isso? Eles são um país que defende ativamente na ONU direitos como direitos humanos, liberdade, autonomia, princípio de individualismo, que são coisas defendidas pelo mundo ocidental. E o principal motivo pelo qual eles fazem isso não é simplesmente porque eles acham isso bonitinho, é porque eles não querem ser a China. Eles querem mostrar para o mundo que a ideologia deles é diferente. Quando a gente está falando sobre um país que está defendendo acima de tudo esses valores ocidentais, e é um país que tem pessoas em estado de calamidade, que vocês ignoram o debate inteiro, que as pessoas estão passando fome, passando necessidade, sem infraestrutura, não conseguem sair das suas cidades porque as estradas estão destruídas. A gente está falando sobre um país em situação de urgência. Quando esse país, por interesses políticos, deixa de receber ajuda humanitária, simplesmente porque ele acha que existe algum tipo de possibilidade da China influenciar na política dele. A gente está passando uma imagem internacional de que todos esses valores que a gente defende, de individualismo, liberdade, autonomia, eles na verdade são simplesmente uma hipocrisia e uma mentira, porque a gente se preocupa muito mais com os interesses políticos do governo do que com a nossa própria população, que precisa da nossa ajuda. Por isso, quando a gente recusa a ajuda da China, a gente está simplesmente falando que não importa o que a gente fizer, todos esses direitos que a gente defende, na verdade, eles são uma mentira, eles são uma hipocrisia. Por isso, é muito importante que a gente mostre para o mundo, independentemente das consequências, serem grandes ou não, de que a gente realmente é um país que se preocupa com a nossa população, com os direitos humanos, com as necessidades delas, e por todos esses motivos é muito importante que ela ajude a ajuda da China. Não só porque vai salvar essas pessoas consequencialmente e pragmaticamente, mas também para passar essa imagem e mensagem internacional que Taiwan precisa para ser reconhecida enquanto país independente. Por todos esses motivos, tenho muito orgulho.